a gente fala muito sobre essa questão energética dos casais, essa distância. Tem muitos casos, e no meu caso, como da Ingrid, a gente tem estruturas de personalidade diferentes, então a gente percebe o mundo de forma muito diferente. E isso fez com que as técnicas e as práticas que fizessem sentido para nós, elas começassem por portas diferentes. Isso é bastante interessante. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já já, ou como a gente conseguir trazer isso para dentro de casa, né? Porque essa realidade é muito comum. E mesmo quando a gente está falando em desenvolvimento emocional, desenvolvimento espiritual, quando a gente fala de alinhamento, esse alinhamento é muito importante. Porque às vezes a gente tem um crescimento e um dos dois está tendo um crescimento dentro de casa muito forte, está começando a ir para um lado de vida, e a gente pode fazer de certa forma, aí eu venho de uma base mais de exatas, então eu gosto muito de usar essas leituras gráficas e visualizações. Então você consegue imaginar que de repente um dos dois começa a ter um descolamento, ele começa a chegar num patamar diferente, seja vibracional, seja energético, da forma que você achar mais interessante e quiser entender isso. E quando a gente começa a, dentro de casa, ter essa distância, o que acontece para a gente conseguir conversar, se a gente está em locais diferentes? A gente precisa gastar energia. Quem está aqui embaixo não consegue acessar essa parte de cima, e quem está em cima, para poder chegar nesse patamar, para conseguir ter esse nível de conversa, tem um gasto energético. E a gente, como ser humano, isso desde os nossos primórdios, a gente foi preparado para economizar energia. A gente não tinha alimento o tempo todo, a gente tinha a caça do dia e o resto do tempo era descanso, porque você não podia simplesmente ficar gastando energia toda, você não sabia quando você ia comer direito. Você é todo preparado para você ter essa questão energética de economia. E aí você chega dentro de casa, que é um lugar onde você deveria estar tranquilo, e você tem uma diferença de energia. E você tem que gastar energia para conversar. Qual é a tendência? Conversar cada vez menos. Eu lembro que... Pode concluir. Não, pode falar, pode falar. É porque eu lembro que nessa época eu não terminei a história, né? Porque eu fiquei emocionada. Mas eu tava realmente, tava assim, tava eu aqui, ele aqui naquela roda da vida, eu tava ali, né? Depois eu subi e fiquei em outro nível ali de consciência. E quando o Celso entrou nesse curso, ele me trouxe a mesma música que eu tocava quase todos os dias. E ele falou, olha que música legal. E começou a tocar. Essa música é um mantra de Ho'oponopono, para quem conhece. Mais pra frente, nos podcasts, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para quem não conhece. Mas é uma música muito interessante de cura havaiana, né? E que ele colocou e trouxe pra mim. E eu falei, mas como? Você não ouviu que eu tava tocando essa música dentro de casa? Ele, não, você não tava tocando. Eu tava tocando dentro de casa essa música. Então, por isso que eu fiquei tão emocionada, porque as coisas acontecem de uma forma tão interessante, tão síncrona, e a gente não precisa ficar martelando a cabeça do outro, a gente precisa ter a compaixão para observar tudo que está acontecendo dentro da casa, né? E para ver como que a gente vai chegar nesse alinhamento sem dar pancada, né? Sem impor aquilo para o outro, que foi o que aconteceu com a gente, não houve uma imposição, né? E hoje, posso falar que hoje é a realidade, eu vejo assim, a consciência do Celso espiritual, emocional, tá talvez até mais acima que a minha, de tanto que a gente trabalhou junto, né? Então é bem legal, assim. Então, obrigada, Celso.